como entender o tema e não zerar na redação. Oiê, você tá na TV da Lumipom. Esse é nosso primeiro objetivo, tá? No dia do Enem. Então, se você não me conhece, eu sou a pessoa que vai te impedir de zerar, independentemente do tema que cair. E não só eu vou te impedir de zerar, como eu vou te levar a tirar pelo menos 900 pontos na redação do Enem. Então, essa é a minha promessa para você hoje. A primeira coisa que você tem que saber é que você vai chegar no Enem e você vai errar o tema. Luma, pode se acertar. Luma, mas fulano acertou ano passado. Luma, mas eu vi as pistas que o INEP deu. Meu amor, se você acertar, se o fulano acertar, é uma questão de sorte. E assim, eu não sei você, mas eu não sou uma pessoa muito sortuda, não. Então como é que a gente vai pôr nas mãos da sorte a nossa aprovação e aí vai ficar pro próximo Enem? Aí vai ficar mais um ano nessa vida de pré-vestibular, que é uma vida do cão, que só quem passa sabe? Por que muita gente chega na hora do Enem, tô com o caderno do Enem passado aqui, chega na hora do Enem, olha e trava. Olha o tema e trava. Porque alguma parte daquela pessoa, a fada é podre de rir, que diz que não tem sorte. Quem dera, meu amor, aluna de escola pública. 1000 dificuldades já na minha família, mas os meus filhos vão poder dizer isso. Meus filhos vão poder dizer, minha mãe é rica. Porque eu tô lutando pra chegar lá. Lutando. E eu incentivo todo mundo a fazer o mesmo. A gente não faz o Enem porque é um hobby, porque é legal, não. A gente faz o Enem porque quer mudar de vida, mudar a nossa vida, mudar a vida da família. E vocês sabiam que a minha vida também mudou por conta do Enem? Eu só entrei na faculdade por conta da minha nota de redação. E eu consegui bolsa ProUni. E só assim eu pude estudar numa faculdade privada. Então, meus amores, nunca foi sorte, sempre foi ralação aqui, ó, amor, desde muito cedo. E eu tenho muito orgulho da minha história mesmo. Adoraria ter nascido herdeira? Adoraria, não teria vergonha nenhuma em falar do legado dos meus pais. Mas não foi esse o caso. Como é que eu vou contar uma história que não é minha, não é mesmo? Chega lá, se deparou, travou. Travou por quê? Porque alguma parte de ti achava que ia acertar o tema. Alguma parte de ti acreditava que dava pra, quem sabe, cair aquele tema que o INEP deu pista. Pois é. Gente, o que a gente precisa saber é que fazer uma prova é um processo muito mais emocional do que racional. Tem um eu ali dentro que é um eu animal mesmo. O que acontece quando um animal encontra outro que ele não conhece? Ou o que acontecia com os homens das cavernas quando eles se deparavam com uma planta que eles não conheciam ou com um animal que eles não conheciam? Eles tinham uma reação animal. O que é reação animal? Ou você corre, ou você ataca, ou você trava. Mas por que há essa reação animal frente a uma planta desconhecida? Porque o desconhecido, ele podia gerar sua morte. Pensa assim, você estava lá na época das cavernas, e aí você encontrava uma planta desconhecida, ou um animal desconhecido. Se você comesse aquela planta, ou tentasse caçar aquele animal sem saber quais são suas habilidades, qual é seu veneno, whatever, o que podia acontecer é de você morrer. E aí que o nosso cérebro, gente, não é muito diferente da época das cavernas, não. A gente quer acreditar que somos racionais, que somos seres evoluídos e pipipi, popopó, blá, blá, blá. Mas a verdade é que, no fundo, somos animais. Tem muito do nosso cérebro reptiliano, que a gente chama, lá da época das cavernas, ou de até muito antes que isso. Entendeu? Então, minha gente, como que a gente faz para chegar no dia do Enem e não ter essa reação animal? Basta que a gente saiba o que esperar. Se a gente tá esperando que caia tal tema e na hora não necessariamente vai cair, a gente tá cavando a própria cova. É cilada, Bino. O que você precisa é saber o que esperar. Então deixa eu te alertar. Você vai chegar lá e vai cair um tema que você não esperava. Talvez não só você não esperava, mas você nunca ouviu falar.
sobre aquele tema. Te prepares para isso. Agora deixa eu te contar uma coisa. Se eu te falasse que a gente não precisa saber sobre um tema ou adivinhar o tema para ir bem, eu vou te ensinar como. Então, o que a gente precisa é chegar lá, olhar isso aqui e falar, tá, não imaginava esse tema, mas tanto faz. Seguinte, a segunda coisa que você precisa saber é que o Enem sempre cobra um problema. Ah, Luma, você acha que vai cair a questão da legalização do aborto, da descriminalização do aborto? Não. Enquanto polêmica, não. Não tem como, porque o Enem sempre cobra um problema. Então não vai cair para você se posicionar a favor ou contra. Esse é um tema polêmica, que a gente chama, tá? O Enem é um tema problema. Então, se cair esse tema, vai ser assim: os impactos da criminalização do aborto do Brasil. Aí já é o problema. Não é para você se posicionar a favor ou contra, tá? O tema, portanto, ele é imprevisível, mas o tipo de tema não. O tipo de tema é sempre um problema. E, meu amor, saber disso é melhor que acertar o tema. Saber disso muda tudo, tudo. Por quê? Os problemas de uma sociedade, eles acontecem mais ou menos pelas mesmas causas. Então, pensa comigo, um problema de lacuna educacional. A escola, a educação no Brasil é muito falha. Isso é um fato, tá? Isso não é uma opinião. A gente tem uma educação falha, porque a gente não tem investimento suficiente na educação pública. Então, a gente não consegue remunerar bem o professor, ter uma estrutura de ponta, ter uma estrutura, na verdade, minimamente digna. Eu sou professora de escola pública, gente. Vocês não estão ligados, já vi chover dentro da sala de aula mais de uma vez. Só que essa educação lacunar, ela gera tudo que é tipo de problema. Ela gera problemas ambientais, porque a população não tem informação educacional sobre isso. Ela gera problemas sociais, ela gera problemas financeiros, econômicos, como é o caso da educação financeira e o endividamento. Ela gera problemas familiares, problemas de inclusão. Enfim, a mesma causa gera vários problemas. Não adianta saber que o Enem sempre cobra um problema se você não souber interpretar esse problema na hora. O Enem, ele não espera que do outro lado tenha um especialista. O que o Enem espera, então, Luma, para que eu possa fazer essa redação? Que você saiba ler isso aqui. Isso aqui. Não é de enfeite que tem os textos motivadores. Não é para gastar papel. Então tá. Li o texto 1, beleza. Entendi. Li o texto 2, beleza. Entendi o texto 3, beleza. Entendi. Agora eu sei qual é o problema. Agora eu vejo o problema. E agora eu vou pensar sobre ele para poder argumentar. Ok? Até aqui tudo bem? Então tá. Beleza, Luma, entendi. Como é que eu faço então para entender? Então deixa eu te contar. Existe uma técnica que eu criei para te ajudar a entender o tema na hora da prova. Essa técnica se chama Lupa VCRC. Lupa. Quando eu falo lupa, é lupa mesmo, sabe? Objeto, lupa, lupinha. É essa lupa que é para você pensar. A habilidade de entender, gente, o tema, ela está relacionada com a habilidade de saber onde dar zoom aqui. A gente acha que precisa chegar no Enem e entender tudo de todos os textos motivadores. Mas não. Você precisa entender o que é essencial. E o que é essencial? VCRC. Então, vamos lá. Então, meu povo, é o seguinte. O que é o V do VCRC? Vítimas, V de vítimas. Quem são as vítimas? Pensa comigo. O Enem sempre cobra um problema. Para um problema ser um problema, ele precisa ter vítimas. Sempre vai ter vítima. E se o tema é maus tratos animais? Luma, quem são as vítimas? Os animais que são maltratados. E se é um tema ambiental, quem são as vítimas? Pode ser tanto a natureza quanto as pessoas que são impactadas por problemas ambientais. Por exemplo, os alagamentos estão diretamente relacionados ao descarte inadequado de lixo. Não alaga tudo igual, alaga mais as áreas periféricas. Falta mais água nas áreas periféricas. Então, tipo assim, vai ter uma vítima. Luma, mas e agora? Eu não sei quem são as vítimas. Vai estar escrito na proposta.
Vai estar escrito lá. Então, o que você tem que saber é procurar. Pega a tua lupa, amor, e procura. Vai estar lá. O segundo C é C do quê? C de causa. Todo problema tem causa. Não tem como um problema sair do bueiro. Do nada brotou um problema negativo. Todo problema tem causas. E não obrigatoriamente, mas muitas vezes as causas, várias delas, vêm na proposta de redação. Então, por exemplo, já vou te dar uma dica boa. É bem comum na proposta de redação do Enem ter lei, legislação ou a Constituição. Bem comum. Agora acompanhe esse raciocínio comigo. Se o tema é um problema e tem uma lei que, em teoria, teria que fazer com que esse tema não fosse mais um problema. Teria que fazer com que ele fosse resolvido. Qual é a causa? Se tem uma lei e o problema existe, é porque essa lei é insuficiente. Além de causas, eu tenho que entender quais são os responsáveis. Isso aqui tende a gerar muita dúvida na cabeça das pessoas. Luma, não consigo pensar quem são os responsáveis. Os responsáveis e as causas estão bem parecidos. Vamos fazer um exercício? Se uma das causas do problema é a má influência midiática, quem é o responsável? A mídia. Muito bem. Bartolomeu, Arthur. Brilhou. Andresa também. Bruna também. E por último, as consequências. Meu amor, deixa eu te dizer uma coisa. Presta bastante atenção. Eu te disse que o Enem sempre cobra um problema, certo? Deixa eu te contar uma coisa. Todo problema tem consequências. Porque se não tiver consequências, não é um problema. E muitas dessas consequências vão estar escritas na proposta. Por exemplo, olha essa proposta aqui, ó. Enem 2020, segunda aplicação. O tema foi a falta de empatia nas relações sociais no Brasil. Falou o seguinte. Texto 2 falou assim, ó. Por não saber ser o outro, ou seja, por não ter empatia, o homem furta, rouba, violenta. O homem achincalha a fé alheia, que a ofende. O sonho alheio, o homem escraviza o homem condena povos inteiros, comunidades inteiras à miséria, roubando-lhe as condições necessárias, de modo que não possam sequer enxergar a própria indignidade. É a falta de empatia que contamina o mundo com a praga do imediatismo, do consumismo. Olha quantas consequências. Do uso indiscriminado de recursos naturais. A falta de empatia faz com que desumanizemos o outro e com isso nos tornemos menos humanos, mais egoístas, mais individualistas, mais competitivos e mais insanos. Tá aí. Essa é a consequência da falta de empatia. Se alguém chega no Enem e pensa, vixe, que tema besta, da onde que está um problema? O texto 2 vem e, tipo assim, lacra. O texto 2 vem aqui e escancara. Tá aqui o problema. Todo problema tem consequência e todo tema do Enem é um problema. Você percebe como chegar no dia do Enem, bater o olho nessa boniteza aqui e tirar 900 mais é uma questão muito mais de raciocínio lógico do que de qualquer outra coisa? É muito mais uma questão de saber o jogo que você está jogando.